Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, entendimento muito importante, né? Todos os entendimentos são importantes, amados. Mas à medida que o Espírito vai nos evoluindo, cada vez mais ele se torna mais importante, né? E queria falar a respeito do como funciona o plano espiritual, né? Vocês veem que nas Escrituras, né, fala-se do número 7, né, que é o número da perfeição. Então, amados, essa perfeição, ela funciona tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu já expliquei isso, né? É uma contagem, né? Então, esse número 7 é exatamente o número que agrava a situação, né? Então, a situação ela não agrava um ponto, ela agrava 7 vezes, né? Então, ela é sempre múltiplo de 7, né? Então você vai ver que vai ter esses múltiplos aí de 7. Por isso que o discípulo ele pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, tal, 70 vezes 7. Quer dizer, é infinitamente vezes 7. Né? Por quê? Porque é assim que funciona no plano espiritual, amados. Nós temos aí milhões de espíritos, né, que agem, né, nesse meio aí espiritual. E você, às vezes, por falta de entendimento, fica preso no sofrimento por conta disso. Então, como funciona, né? Nós sabemos que Deus, ele é poderoso, ele é uno, ele pode agir em várias situações, o mesmo Deus, né? Então, ele fala que ele faz chover tanto para os bons quanto para os maus, aí você já entende que ele age tanto em um quanto no outro. O que é chover? Chover é dar coisas boas para os bons e dar coisas más para os maus. Então, ele age em todos, né? Então, você sabe que é dessa forma que Deus age, né? Então, você sabendo que é Deus que faz o ataque, você tem que saber como se defender, né? Então, Jesus ele vem para quê? Para ensinar você a se defender, né, desse ataque que o próprio Deus proporciona para poder resgatar a criatura. Quando a criatura entende, a criatura sai, né? Então é feito dessa maneira, amados. Quando nós entendemos, né, o plano de Deus. Então por isso Jesus explica que o amor ele perdoa milhões de pecados. Então se você não aprender a amar, você continua preso, você não tem o Espírito de Jesus, né? Porque você vai estar mentindo para você mesmo. Né? O pior não é para as outras pessoas, é para você mesmo, porque você está se enganando, né? Então, mas como que funciona? Funciona assim, vamos supor, você vê lá no Gênesis, o Lameque, ele fala, mulheres de Lameque. Mulheres ali, você já está tendo um entendimento que são espirituais. O que é mulheres espirituais, amados? É palavra, é entendimento, né? Ele vai lá e já chama essa atenção. Né? Pessoas ali. Quem são mulheres? É quem vai receber esse entendimento. Né? Você aí, para Deus, é como se fosse uma mulher. Israel é a mulher, é o povo, né, de Deus. Aí, então ele vai lá e fala, mulheres de Lameque. Quer dizer, que vai entender, que vai pegar aquele entendimento. Eu matei um porque me feriu. Matei outro porque fez isso, tal coisa comigo. Quer dizer, essa atitude dele falar matei aí por pouca coisa, né? Na verdade, amados, não é que ele fala essa atitude, ele não matou no físico, né? A gente vê pessoas que não entendem, elas fazem o entendimento, matou por causa de nada, né? Mas na verdade ali, o entendimento para você é espiritual, não é que ele matou no físico, entende? É no espiritual que Deus quer dizer. É quando você não perdoa, ele não perdoou, entendeu? Então, quando não perdoa, você mata, né? Você faz um mal para a pessoa, né? Então, você não perdoou. Então, é isso que ele está querendo dizer. Porque o cara feriu ele não perdoou. Porque o outro fez tal coisa, ele não perdoou. Então, quer dizer, se eu matei um, por que isso? Matei outro, porque aquilo? Porque ele não conseguiu perdoar. Então, quer dizer, quando ele não perdoa, ele está matando, né? Mas matando como? Ele está matando no plano espiritual, amados. A gente tem um plano espiritual, uma família espiritual, uma família de espíritos. Cada um de nós temos uma família de espíritos para cuidar, né?
Então esses espíritos são exatamente eles que vão nos defender. Então à medida que a gente vai matando eles, nós vamos ficando sem defesa. E outrora nós ficando sem defesa, nós estamos despreparados para o que vem, né? Então a gente vai sofrer, por quê? Porque a gente está sem defesa. Então aquele castigo vai ser pesado sobre a gente. Por isso, amados, que quando você ama, o castigo vai se tornando leve para você, porque você vai ter Jesus. Jesus falou, vem a mim que o castigo, que o meu fardo é leve, o jugo é suave. É nesse sentido. Entendeu? Então, quando você vai a Jesus, Jesus que perdoa qualquer tipo de pecado, ele te ensina a perdoar. Ele te dá o entendimento para você perdoar. Aí pelo entendimento você perdoa, né? E você perdoando, você vai se livrando. Entendeu? Então essas pessoas que estão outrora te fazendo mal, né? Te castigando aí, na verdade é uma oportunidade para você praticar o perdão, para você amar, praticar esse amor. E é assim que você vai sendo salvo, vai sendo liberto. E é tudo no seu entendimento, amados. É tudo no entendimento. Então, quando você entende isso, aí onde você está, você vai dando esses frutos de perdão. Você vai libertando-se, né? Você vai sofrendo menos, né? Quando você não entende, até você entender, você vai se limpando, você vai pagando uma penitência, e você vai sofrendo com a situação. Mas Deus, ele vai te colocando as situações que você precisa perdoar, né? Aí você vai lembrando, aí você vai trabalhando o perdão, perdoando, né? Amando as pessoas que ele te colocar aí para você lembrar, né? Todos os detalhes ele vai colocando. Então é essa penitência que a gente faz, né? Então você aprende a perdoar, você perdoando, você vai se libertando, né? Libertando essa família espiritual. É assim que funciona, meus amados. Então nós não podemos ter raiva, ter ressentimento, ter rancor, porque isso é que faz mal para você. Faz mal para os irmãos também, né? Então é dessa forma que você vai se libertando e libertando as pessoas, né? É no perdão, na misericórdia, no amor. É assim que é feito. E quando as pessoas entenderem isso que você fez por elas, elas vão ser gratas a você, né? Porque elas vão entender que você perdoou, que você amou, né? Que você amou primeiro, você foi lá. Então Jesus, ele fez isso. Por isso nós somos gratos a Jesus, porque ele amou primeiro, né? Ele foi o primeiro que amou. Então, através do amor, ele foi tendo um entendimento. E foi dando os frutos, né? Então, é assim que nós vamos se assemelhar ao Pai. É assim que nós vamos dar frutos de amor, de perdão. Quando a gente entende. Então, você entende que é Deus que causa as situações, né? Ele está se revelando para você entender, né? Quando você vê lá no Apocalipse, eu já falei para você alguns entendimentos. Por isso é necessário você buscar aí todos os entendimentos para você ir crescendo na fé. Então, eu já expliquei no Apocalipse, né, que a respeito do Apocalipse, que aqueles monstros lá, tudo, Deus está por trás de tudo aquilo lá, de todos eles, né? Eu conferi tudo certinho pelos números, né? Tal, e pelos entendimentos. Então, você sabe que Deus está por trás de tudo, né? As pessoas ficam dando até nome de pessoas humanas, hein? Tem nada a ver, amados. Tem nada a ver com o humano, né? Não tem criatura humana que Deus odeia, não, que vai acontecer. Mas não tem nada disso, nada a ver. Deus usa todas essas criaturas, né, que você vê por aí, o falso profeta, tudo. Na verdade, são todos usados aí por Deus. O que fala lá, amados, é o espírito do falso profeta que vai ser lançado no fogo no final, mas é outro entendimento, tem nada a ver com pessoas físicas aí que você está vendo, né? Então não tem que você ter ódio das pessoas, você tem que perdoar, você tem que entender que é pelo perdão que você vai se libertar, que você vai ser livre. Então você tem que entender que é pelo amor, né? Por isso que você não pode, né, não pode mais ficar bravo com ninguém. Por isso que Jesus ensina, né, que se você tem um problema com a pessoa, você primeiro resolve com ela para depois se ofertar no altar. O que ele está querendo dizer? É isso, que você tem que resolver, perdoar primeiro essa pessoa, né, para depois se ofertar no altar. Por quê? Porque você vai ter um entendimento, né? Porque depois você tá livre, né? Você perdoando, você fica livre. É assim que acontece. Aí você amando, você pode ofertar no altar, porque a oferta é de amor, né? Nós só podemos ofertar no altar o amor. Então isso, amados, graças a Deus, você pode fazer pessoa por pessoa aí. Você não precisa ir fisicamente até a pessoa para você praticar esse perdão, não.
Você pode praticar aí na sua mente, perdoar. Só que você vai ter que perdoar. Por quê? Porque se você não perdoar, vai ficar te martirizando, você vai ficar sofrendo até você conseguir perdoar, né? Você vai ficar colhendo os frutos aí. Por quê? Porque você está deixando a sua família espiritual, né, morrer aí, em defesa, né? Então vai morrendo família espiritual sua. Então, quando você não perdoa, amados, é assim que acontece. Então, o mal não é aquele que faz, né? E aquele lá, ele já tem o pecado dele para pagar, né? Jesus, quando acontece lá com Judas lá tal, ele fala, o pecado maior tem o outro lá, entendeu? Quer dizer, esse pecado aí não tem nada a ver, amados. A pessoa que foi estimulada a fazer um mal aí, é porque Deus estimulou para ela fazer aquele mal, né? Mas você tem que perdoá-la, tem que perdoar a pessoa, né? Porque ela também vai ter que aprender a perdoar, né? Então, quando você vai guardando rancor, raiva, aí você faz mal mesmo, você vai fazendo mal. Por quê? Porque você está cultivando a raiva. Então, esses espíritos maus aí, né, que são tudo controlados por Deus, Ele é o Senhor da Justiça, esses servidores de fogo, eles vão fazer mal mesmo para você, até você aprender, né? Por isso que fala que vai matar a espada, por isso que Deus fala lá que mandou ganhar a Síria ir lá e derrotar Israel, tal. É tudo nesses significativos, amados. Mas é para você entender isso, essas batalhas aí, elas são espirituais. As batalhas que Davi venceu lá, tal. É tudo espiritual, né? Não é uma batalha física, né? Aconteceu no plano físico para você entender espiritualmente. Agora você vai estar libertando a sua família espiritual. Você vai estar ganhando essa batalha agora, só que espiritualmente, não mais fisicamente. Por quê? Porque Jesus veio te explicar como funciona no plano espiritual. Então, uma vez você entendendo o plano espiritual, você liberta as pessoas aí no plano espiritual. Então, é assim que você entende, né? Então, agora você vai entendendo por que Jesus falou que é muito difícil um rico ganhar o reino dos céus, né? Por quê? Porque o rico, amados, ele vai se encher de orgulho, de vaidade, um monte de coisas que vai atrapalhar ele se conectar a Deus. Então, para se conectar a Deus, ele precisa amar o irmão, né? E como que ele prova que ele ama o irmão? Ele dando a vida dele, né? Então, quem não entregou a vida dele, quem não entregou, por quê? Porque essas coisas vão corromper a pessoa, né? Por mais que a pessoa fale, não, mas corrompe. Essas coisas dificultam eles praticarem esse reino, dificultam eles praticarem a misericórdia, o perdão, né? De praticar o amor. Então, o material, ele dificulta, né? A riqueza, não só material, a riqueza física, dele ter famílias na terra. Por quê? Porque ele vai estar sempre passando por um aborrecimento, sempre passando por alguma coisa que não vai praticar esse amor. Por isso que quando ele está lidando com pessoas de fora, quando ele lidar com pessoas de fora, é mais fácil dele praticar esse amor, né? Uma vez ele dando amor para as pessoas de fora, todas as pessoas de fora vão amar ele, né? E uma vez ele praticando o amor, ele não vai ter perigo, ele não vai ter ninguém aborrecendo ele, para passar por raiva, por ódio, né? Para não perdoar. Por isso que Jesus ensina, né? E os ensinamentos para você não ficar o dia todo com raiva, né? Os apóstolos falam isso, para você não cultivar a raiva, por conta disso, que a raiva, ela te prejudica, né? A raiva, ela vai fazer isso, ela vai fazer você pecar, e o seu pecado mata pessoas, né? O seu pecado vai matar pessoas na família espiritual. Então é assim que funciona. Por isso que quando Jesus fala que o amor, ele perdoa milhões de pecados. É nesse sentido, porque você ama, você perdoa milhões de pecados. Entendeu? Aí você vai estar libertando os irmãos. Aí você está provando para Deus que você ama o próximo como a ti mesmo. É assim que a gente ama o próximo, né? Quando você perdoa, você milhões de pecados você recupera aí, né? Então é dessa forma, amados. Então por isso que você não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor, né? Você não pode agir de forma errada por conta disso, né? Então é assim que funciona. Você começa a praticar esse perdão aí dentro de você, né? Tira todo o rancor dentro de você.
Por isso, amados, que quando a criatura, ela está se envolvendo no mundo carnalmente aí, ela está no prejuízo. Por quê? Porque esse envolvimento carnal dela vai causar coisas aí, né? Coisas que não pratica o perdão. Ela não consegue amar os outros, os irmãos lá fora. Ela não consegue fazer essa corrente. Por isso que Deus está, agora no final, Deus vai causar essas separações aí para poder a criatura conseguir sair. Ela conseguir amar o irmão lá fora, né? Não se apegar à carne aí, ao próximo dela aí, e praticar esses frutos, né? Aí ela vai deixar de ser escrava, ela vai ser livre por conta disso. Porque ela vai começar a dar frutos nesse sentido. Por isso que todo o pecado carnal está comprometido no plano espiritual, por conta disso. Que a criatura ela fica envolvida no sistema de pecado, né? Então você precisa sair desse sistema de pecado. Então é assim que você é liberto. Então por isso que você vai desejar estar fora desse sistema aí por conta disso, né? Porque assim você vai praticar o amor, você vai fazer a vontade do Pai. Entendeu? Então é nesse sentido, amados. Nós somos libertos nesse sentido, né? É dessa maneira. Então tudo aquilo que você planta na carne, você colhe na carne. O Pai, ele explica isso. Por quê? Porque você está cometendo pecados na carne. Então você vai ser perdoado, mas você vai colher na carne. Agora, quando você peca contra o Espírito, aí você vai colher no Espírito, né? Quando você blasfema contra o Espírito Santo, é no Espírito que você colhe. Entendeu? Então no Espírito é a dor do Espírito, na carne é a dor da carne. Então tem pecados que são carnais, pecados que são espirituais, né? Então quando eu expliquei para vocês lá nos 10 mandamentos, é justamente isso, né? Mas você fabricando pecados na carne, aí você está deixando de amar o irmão, né? Espiritualmente. Você não está praticando espiritualmente. Então por isso você necessita, né, de Jesus. Você necessita se ligar ao Espírito dele. Ele sim vai poder estar te proporcionando, né, os entendimentos para você se livrar, né, para você não mais fabricar frutos carnais. E agora frutos espirituais. É assim que funciona. Aí cada vez você vai se tornando livre. Você vai aprender a amar o próximo. Você vai aprender a dar frutos de amor. É assim que funciona, amados. Então é dessa maneira. E você entendendo, uma vez você entendendo, você vai se tornando livre. Quanto mais você dá o amor, mais você vai receber. Por isso que vai ter mais, amados. Falou que ia chegar um ponto que a criatura vai ter mais prazer em dar do que receber. Então é isso. Quando você entende, você vai querer mais perdoar, né, do que ser perdoado, mais amar do que ser amado. Por conta disso. Porque quando você entende isso, né, o lucro é seu. Né? Quando você perdoa, quando você ama, o lucro é seu, amados. Então quando você ama, você está perdoando milhões de pecados. Isso é maravilhoso, é a justiça de Deus. Né? A pessoa foi lá e te fez um mal, mas você passou por cima, perdoou, amou, desejou aquela pessoa sair daquela condição. Você entendeu que ela fez tudo aquilo porque ela foi incitada a fazer tudo aquilo, né? Que Deus estava por trás, incitando ela a fazer aquilo. Ela foi fraca, ela, né, não venceu o pecado. Você tem misericórdia, você tem, né, piedade da pessoa. Então, nisso, o Espírito vai te renovando, né? Você vai dando frutos de amor. É assim que Jesus trabalha, amados. Por isso que aquele que desenvolve e consegue amar primeiro, ele já vai se libertando primeiro, né? A gente sabe aí que vai ter uma parte da população vai se libertar primeiro, onde Deus fala aqueles 144 mil, né? E depois vai ter as outras partes, tal, mas é nesse sentido, amados. É no perdão, na misericórdia, é no se colocar menor. Por isso que as riquezas, tudo que você conquistou aí te atrapalha, por conta disso, porque você precisa se colocar menor. Enquanto você for maior, você não vai conseguir, você vai ser, né, você vai estar dando frutos daquilo. Então o caminho é contrário. Então no final dos tempos, a criatura vai querer ser menor, né? E Deus está incitando agora para a criatura ser maior.
Por quê? Porque tá tudo fácil. Você vê que você olha na internet aí, qualquer vídeo bobo que você faz aí dá milhões de acessos, né? Qualquer idiotice dá milhões. Por quê? Porque Deus está facilitando essas coisas, justamente para a criatura se corrigir, dando oportunidade para a criatura ela negar e se corrigir, né? Então, quando ela peca, então ela automaticamente ela desenvolve a forma de perdão, né? Então você tem que aproveitar o pecado do próximo como uma forma de você ser perdoado, de você ser amado, né? Porque é assim, quando o próximo peca, você perdoa, você está cultivando no plano espiritual, você está cultivando o amor em você. Deus é amor, amados. Então você tem que olhar para o pecado do irmão como uma oportunidade de crescimento para você, espiritual. Então é isso, você vai se libertando cada vez mais, né? Você vai crescendo cada vez mais em espírito. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.